E aí, bem-vindos ao Sessão Pipoca de hoje, falando sobre A Hora do Mal, filme que está bem falado atualmente, com notas extremamente altas no Rotten Tomatoes. E será que é tão bom assim? Você verá depois da vinheta. O filme começa com um mistério bem bizarro. 17 crianças que saem no meio da noite, acordam sozinhas e são como se tivessem sido puxadas para fora, caminhando pela noite, com os braços levantados, quase como Naruto, e simplesmente desaparecem e não são mais encontradas. A única criança da turma que não desaparece é Alex Lilly, um garoto que acaba sofrendo um pouco de bullying dentro da escola. A professora da turma, Justine, é quem chega na escola e encontra a sala vazia, não sabendo o que aconteceu, mas mesmo assim acaba sendo usada como bode expiatório para tanto os pais das crianças quanto as autoridades locais, como polícia, entre outros. Esse começo é um pouco lento, porém necessário. É extremamente importante para mostrar e estruturar todo o filme inicialmente. Mesmo assim, acredito eu que acaba sendo um pouco entediante assistir esse começo. Se esse filme estivesse nos streamings, pode ser que eu não teria assistido até o final. É um começo bem lento, difícil de engajar, difícil de começar a te entreter, porém é extremamente necessário para que o filme te mostre devagar o que cada uma das coisas são importantes. Conforme o filme vai passando, mudando um pouco a sua narrativa, trocando personagens como se fossem capítulos ou partes focadas em diferentes perspectivas. Inicialmente, o filme começa com a professora, parecendo que ela é a protagonista de todo esse filme, porém, com o tempo vai passando e mudando o gênero do filme, em vez de ser somente um drama investigativo, ele dá uma pitada de comédia e ali pro final ele ganha um pouco mais do terror. Outros personagens são um policial local, tem um Zé Droguinha também, ele faz bastante diferença no enredo. O policial local, ele tem um caso com a professora. Apesar disso não ser tão importante, é legal comentar, porque isso dá um pouco mais de profundidade para o filme. Depois tem o Marcos, que é um diretor, que não me lembro exatamente, mas acredito que ele seja o diretor. O filme mostra diferentes ângulos para mostrar o impacto emocional que está causando em cada um deles e como todo esse mistério está gerando bastante polêmica dentro da cidade. Da metade para frente, o filme já começa a implementar os elementos de terror de verdade. Também tem uma pitadinha de comédia, porém essa comédia ela continua deixando o filme equilibrado. Ele não tira esse gostinho de terror, esse gostinho de suspense que o filme inteiro te traz. Acredito que isso seja feito propositalmente, principalmente para dar uma balanceada no filme, para também dar um pouco mais de profundidade e complexidade na história total. O título original do filme é Weapons, Armas em inglês. Esse título faz referência ao roteiro, que faz com que as pessoas que estão sendo utilizadas como armas, tanto filosoficamente falando, quanto literalmente. Fora que Weapons também dá um tom mais enigmático, faz com que você mesmo crie teorias sobre o porquê desse nome. Já o título, com o nome em português, A Hora do Mal, segue mais aquela linha comum de adaptação em Hollywood. Um filme faz parecer um pouco mais clichê, traz mais as pessoas ao cinema, porém acredito que isso seja um equívoco, porque faz com que você vá ao cinema pensando que vai ser aquele horror mais agressivo, talvez mais gore, apesar do filme ter um pouquinho de gore, não é assim muito, mas tem sim um pouco de gore. Mas por outro lado, é um título chamativo, faz as pessoas irem ao cinema, até que dá para fazer você pensar um pouquinho mais, mas acredito eu que tira um pouco da profundidade do filme. Você vai com um intuito diferente e isso pode te trazer uma expectativa diferente e você se decepcionar no final. Na minha opinião, é um filme muito bom, não é um filme excelente, eu daria um 7 de 10, mas mesmo assim, para a atualidade, comparando com os filmes atuais de terror, que são filmes bem desapontantes, ele não te traz uma atmosfera, ele não te traz uma estrutura coesa que nem esse filme, que tem um começo, meio e fim muito bem estruturado, que te apresenta cada um dos personagens. Para mim, os pontos positivos desse filme são uma evolução narrativa muito boa, ele vai te apresentando tudo devagarinho,
onde você consegue simpatizar com os personagens. Ele tem aquela mistura de gêneros equilibrada, que começa com aquele drama investigativo, mudando para um terror com um pouquinho de comédia, mas mesmo assim tudo no ponto. Suspense e terror sem ser apelativo. Não te dá aquele jump scare com que o tempo todo, com que ele tenta lidar você com a expectativa, aquele som, aquele ambiente que vai te levar ao susto. Não, o susto ou então a pressão, ele vem com a história, com o ambiente que eles criam. A única coisa pra mim que peca, apesar de ser necessário, mas não sei se isso poderia ser mudado no projeto do filme, no roteiro do filme, que é esse início arrastado, que é difícil iniciar, é difícil de você ver tudo, porque demora para as coisas realmente acontecerem. Acredito que esse filme, quando comparado com os filmes atuais de terror, ele é muito bom, porque tá meio defasado o cenário de terror atualmente, não tem nada que vem e fala, nossa, que incrível. Um exemplo é o próprio Invocação do Mal 4. E não é muito bom, é mais do mesmo. E mesmo que seja mais do mesmo, não é assim tão bom. Acredito que quem é fã da franquia pode ser que goste, mas em geral as pessoas não gostaram tanto. Porém, quando você compara com os filmes antigos como O Chamado, ou então O Grito, e até o clássico O Iluminado, ele já perde um pouco mais de pontos. Ainda assim, é um filme muito bom, recomendo. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou do filme, quais são os pontos positivos ou negativos. E também, se puder, não esquece de deixar aí nos comentários qual é o próximo filme que você gostaria que eu comentasse, ou então franquia. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal. Eu tô só iniciando nisso, são só os meus primeiros vídeos, mas mesmo assim, muito obrigado por quem chegou até aqui. Até a próxima sessão, pipoca!